O demo. Educação e ação. Concursos. Respeito. Condições de trabalho. Salários dignos. Isonomia, ativos e inativos. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Nessa edição, baseados na matéria da revista Piauí, edição número 206 de novembro de 2023, assinada pela jornalista Raquel Kozer, vamos falar sobre fake. O que significa fake? Palavra que veio do inglês. Significa falso, falsa, forjado, forjada. Ganhou projeção internacional devido à internet. Fake, por extensão, aplica-se também a uma pessoa não confiável, enganadora, cuja prática contraria o discurso. Um caso típico e até mesmo paradigmático é o atual secretário Renato Feder, que vem atropelando a educação do estado de São Paulo. Vamos reforçar aqui alguns dados que já apresentamos antes e que foram destacados pela revista Piauí. O secretário agendou uma audiência com os executivos das áreas de papel e celulose, gráficas e livros, no horário mais conveniente para ele, para tratar da questão dos livros didáticos do MEC. Na hora da audiência, o secretário saiu correndo do prédio pela garagem, enviando 2 assessores para atender a audiência, acompanhados de 2 policiais militares. Sobre os livros didáticos, a decisão já estava tomada, sem consultar as equipes escolares, embora afirmando o contrário. Eles não seriam usados nas escolas públicas do estado de São Paulo por serem rasos e superficiais. São Paulo usaria, a partir do 6º ano, apenas o livro digital, material mais assertivo, elaborado pelo próprio estado. Tempos depois, Feder viria a elogiar os livros didáticos e a importância deles para as escolas. A empresa do secretário, a Multilaser, agora com o nome de Multi, era a principal fornecedora de equipamentos de informática da educação paulista. Feder, então, anunciou o seu afastamento do conselho da empresa. Dias depois, o site Metrópolis revelou que ele ainda detém 28,16% das ações da Multi, por meio de uma offshore. Esbanja sorrisos e frases de efeito de autoajuda, mas é avesso ao diálogo. Tem muita dificuldade em saber ouvir ou aceitar que suas ideias sejam questionadas. Seu perfil é o de um empresário, mas é um estrangeiro no universo da educação. Embora ocupando o cargo de secretário de Estado da Educação, e nas palavras de Fernando Abrúcio, o que move Feder é uma crença total na tecnologia. É como se acreditasse que a tecnologia sozinha pode revolucionar a educação, talvez até substituir os professores, mostrando aqui um desconhecimento de como adotar esse uso em uma política pública de educação. Ou seja, um secretário de educação que é um especialista em vender tecnologia, mas que despreza os educadores. Numa noite, em 2017, Feder abordou o então secretário da Educação, Dr. Nalini, identificando-se como um rico que queria ser voluntário na SEDUC. Foi aceito para ajudar no projeto Adoção Afetiva, em que empresas ofereceriam reformas, palestras ou o que mais pudessem. Feder entrou no projeto com a promessa de atrair mais gente, mas para isso precisaria de um cargo, para ter uma credencial para falar em nome da secretaria. Foi nomeado assessor técnico em 9 de junho, mas ele afirma que foi em abril, com um salário de R$ 8.000, mas ele afirma que era de R$ 3.000. Com muita humildade, aquela de lobo em pele de cordeiro, ele pediu para ser adotado pela coordenadora pedagógica, que é o centro vital de dados e informações de alunos, professores e empresas ligadas à SEDUC.
Em pouco tempo, ele já colocou em prática uma compilação de dados de provas e frequência escolar, elencando indicadores para caminhos pedagógicos e gerenciais. Na verdade, ele precisava ter acesso ao banco de dados da SEDUC, além de uma credencial importante, ter passado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Isso o cacifou para ser secretário da Educação no Paraná, além da ajuda de um padrinho milionário. Feder apresentou-se no encontro do grupo de transição do governo do Paraná como um professor de São Paulo, com amplo conhecimento dos problemas locais. Não era uma coisa nem outra, mas tinha a bênção do padrinho milionário e uma meta comum com o governador Ratinho Júnior: colocar o Paraná no topo do ranking do IDEB a qualquer preço. Aí ele cunhou a frase: eu quero o melhor para a educação, mas o melhor é o que eu penso que é o melhor. Numa afronta ao princípio da gestão democrática do ensino público, que está na Constituição Federal. Em março de 2019, o secretário anunciou o projeto de pôr policiais militares nas escolas contra os alunos malandros e malfeitores. Palavras dele. Em 2021, em uma live, ao saber das dificuldades dos professores e dos alunos nas aulas remotas, esbravejou: "Se vira!" Feder alega que foi sondado por Bolsonaro para ser ministro da Educação, mas que recusou o convite. Segundo aliado de Bolsonaro, Feder já havia sido descartado por ter sido o maior doador da campanha de João Dória para prefeito de São Paulo em 2016. Feder tinha a intenção de levar a SEDUC para a vizinhança da Faria Lima, o centro financeiro da capital, episódio que reforçou o perfil que ele vinha tentando ocultar, o de um Faria Limer, ou seja, os riquinhos vaidosos e exibicionistas da Avenida Faria Lima, o centro financeiro da capital. A justificativa é que havia um laudo do prédio da Praça da República que apontava risco aos servidores, mas o laudo afirmava exatamente o contrário: não havia risco algum, nem necessidade de desocupar o imóvel. No dia 16 de agosto, a 4ª Vara da Fazenda Pública emitiu liminar anulando o ato administrativo que retirava São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático. A SEDUC soltou nota informando que a decisão de permanecer no programa partira da pasta, a partir da escuta e do diálogo com a sociedade. Repetimos: a partir da escuta e do diálogo com a sociedade. Diálogo e escuta que ninguém viu nem ouviu. No dia seguinte, o secretário recuou da proposta de lançar a plataforma de livros digitais. Não tinha mais o apoio nem do Conselho Estadual de Educação. Na mídia, tinha todo o apoio do governador. A portas fechadas, porém, o clima era menos complacente e Feder ouviu palavras duras sobre sua gestão, inclusive sobre os erros grosseiros dos materiais apresentados à rede. Nos primeiros dias de agosto, professores e alunos acordaram com o aplicativo Minha Escola São Paulo, instalado em seus celulares particulares sem autorização, tal como ocorrera no Paraná. Apenas que, em São Paulo, a atuação dos professores, a mídia, os deputados, Ministério Público e Justiça foi rápida e o aplicativo foi retirado do ar. Feder afirma que a escola dele é a escola do futuro. No entanto, segundo Fernando Cássio, o que Feder prega é a simplificação radical da escola, porque é a escola dos pobres. O material fica no âmbito da imprestabilidade pedagógica. Quando os conteúdos dos slides vieram a público, com erros grosseiros, como aquele quem assinou a Lei Áurea foi Dom Pedro II, houve uma crise na SEDUC. O coordenador pedagógico já vinha pedindo para sair há cerca de um mês. O secretário aproveitou o momento e publicou a exoneração a pedido do coordenador, exatamente no auge da crise. Isso passou a imagem de que o Feder demitira o coordenador como sendo o responsável pela crise. Puro oportunismo.
Até porque o verdadeiro responsável pelo material era o próprio secretário. Como foram feitos 100 mil slides para 5 mil aulas em menos de 6 meses? Simples, os materiais foram copiados de outras secretarias, estados e municípios. Feder afirma que os slides não são de uso obrigatório, mas a prova paulista será feita com base nos slides. Então, os slides são os não obrigatórios obrigatórios. Com ou sem licitação, São Paulo tem contratado as mesmas empresas do Paraná que deram sustentação ao projeto do Feder lá. Outra licitação foi questionada por 5 concorrentes, que apontaram requisitos que poderiam direcionar a contratação com aquisição de materiais desnecessários e muito caros. Como o Feder conseguiu o milagre de colocar o Paraná no primeiro lugar do IDEB? Muitas coisas ainda estão sendo analisadas, mas já há vários indícios. Um deles é que Feder teria eliminado da base os alunos menos preparados, de modo a melhorar o resultado. Também, o impacto da pandemia não foi homogêneo em todo o país. Alguns estados haviam decidido aprovar todos os alunos, outros não. Foi muito expressiva a queda das matrículas no ensino médio do Paraná. Feder vem tentando realizar o mesmo milagre em São Paulo. Começou com a política de excluir do sistema de cadastro do ensino alunos com 15 faltas consecutivas. Aluno faltoso pode baixar o índice, mas aluno inexistente não. Ainda não deu certo. As entidades, professores, deputados e o Ministério Público intervieram a tempo. No discurso, Feder afirma que um certo percentual de alunos, por mais esforço que faça, a escola não consegue trazer de volta. O fato de esse aluno estar matriculado é uma hipocrisia. Ele já evadiu, palavras do secretário. No entanto, agora, Feder pressiona dirigentes, supervisores e diretores para que tragam todos esses alunos de volta à escola a qualquer custo, até mesmo oferecendo dinheiro para tanto, que é o bônus. Então, agora, ele está defendendo uma hipocrisia. Quem defende uma hipocrisia é o quê? Aqui ele antevê a dificuldade de fazer a mágica barata que praticou no Paraná. O sistema Paula Souza oferece educação profissional com excelência, mas Feder insiste na criação de uma rede paralela nas escolas regulares para atender 100 mil matrículas em 2024. O próprio Conselho Estadual de Educação reconhece que a SEDUC não terá condições de levar à frente esse projeto sem comprometer a qualidade do ensino, devido à escassez de profissionais aptos a atuar como docentes dessas áreas. Uma expansão adequada precisaria de mais tempo de trabalho com a formação dos professores. O que interessa a Feder são os números e os materiais que terão de ser adquiridos pelo Estado. Nada a ver com viabilidade ou qualidade do ensino profissional. É emblemática, marcante, a conclusão da revista Piauí, edição 206, de novembro de 2023. O estilo de gestão de Feder acabou deixando-o isolado. Nas dezenas de conversas da Piauí com educadores e pessoas próximas ao meio em São Paulo, foi difícil encontrar quem o defendesse. Falta a Feder a percepção de que não tem conhecimento sobre a área que ocupa. Feder não é um secretário de educação, é um empresário que ocupa um cargo que o coloca em evidência para cuidar da parte empresarial, tornando essa secretaria ainda mais carente de recursos humanos, infraestrutura e projetos pedagógicos de interesse da educação escolar. No limite, ele seria capaz de substituir os professores por plataformas digitais, desde que adquiridas as plataformas daquelas empresas com as quais ele está direta ou indiretamente ligado. Em resumo, Feder é fake, como já vimos denunciando há tempo. Feder é fake. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo. A educação precisa de um educador e não de um empresário.